Opa, galera, beleza? Tô começando aqui o primeiro podcast que eu ainda não sei o nome, mas é um plano futuro aí que eu tinha e agora eu tô colocando em prática, né? Que os planos no mundo das ideias, eles uma vez ou outra tem que vir pro mundo real. Vamos lá. Como primeiro convidado aqui, eu tô trazendo o meu próprio irmão, que eu acho que tem uma história muito bacana assim com relação a empreendedorismo e finanças. E como irmão mais novo, eu acho muito bacana o que ele pode trazer como conteúdo aqui para o podcast. Então eu vou deixar aí que ele se apresente e já comece contando a história de como começou, assim, sei lá, tudo, de tudo. Beleza, então. E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é Marcos Ramos, fundador do canal Musicismo e também criador do curso 1 ano em 6 semanas. Tenho atualmente 20 anos e tudo começou bem recentemente, né? A minha história. Não sei se eu já posso começar a contar. Pode começar, tipo, o que eu quero saber, primeira coisa, né, que seria legal, seria como surgiu a ideia. Assim, com o que você trabalha, como surgiu a ideia, os seus primeiros pensamentos, daí eu vou falar também. Então, eu prefiro falar antes que quem eu sou basicamente, assim, pra vocês entenderem minha linha de pensamento. É melhor que eu saber quem eu sou. Eu sempre fui um cara que teve a vida bem separada em partidos. Por exemplo, eu tinha minha faculdade, tinha meus estudos, né? Que na época não era faculdade, eu tinha minha vida financeira, tinha minha vida amorosa. E uma coisa que eu sempre prezei muito foi a sabedoria. Desde pequeno eu sempre gostei muito de ter o pensamento livre. Eu pensava muita coisa, que eu dizia até que eu era um gênio, que eu pensava coisa que nunca ninguém pensou. E depois eu descobri que a maioria das pessoas já tinha pensado, né? Que é muito difícil você pensar uma coisa que ninguém pensou. Mas enfim, eu sempre fui um cara muito de liberdade, sabe, no meu pensamento. E isso tudo não só na minha mente, mas na minha personalidade também. Eu brincava muito, zoava muito. E eu passei muito tempo da minha vida, eu tenho que falar sobre meu relacionamento, minha vida relacionamento, porque ela inflige muito a minha vida financeira muito tempo depois. Eu acredito que o ser humano, ele tem momentos na vida dele, pra tudo ter um tempo. Se você viver uma coisa que é pra você viver depois, você acaba não amadurecendo muito. Então eu sempre tive isso na mente. Por enquanto, quando eu era pequeno, um bocado de amigo meu ficava com as meninas, brincava, eu sempre fui muito de viver minha época e tal. Depois, quando eu cheguei nos 12 anos, tive o primeiro beijo e tal, mas nunca de pensar em namoro normalmente. Eu esperei uns 2 anos, sem beijar ninguém, esperando, orando a Deus. E eu tenho que contar isso porque esse foi um momento que eu me via sozinho, e quando você tá sozinho, você aprende muita coisa. Você aprende coisa pra caramba. Então foi um momento que eu comecei a ter contato com a filosofia. Começou a ler aqueles livros do Escolher Esperar? Comecei a ler livros sobre escolher esperar, sobre entender. Uns 3 livros, 4 livros. Então eu sempre fui muito de pesquisar, sempre o que eu fazia, né? E eu acredito que Deus honra a gente quando a gente faz um propósito com Deus. Então eu fiz esse propósito. Muito tempo depois eu arrumei uma namorada, que é a que eu tenho hoje, e eu tô muito feliz com ela. Aí onde é que entra a questão da finança? A questão da finança entrou quando eu comecei a ter um contato maior com essa minha namorada, que não era minha namorada ainda, e eu era um quebrado, né? Eu sempre não sabia como arrumar dinheiro, e era isso, a palavra certa é isso, era quebrado. Então quando eu tava começando a gostar dela mais ou menos, eu falei, caramba, e agora? Como é que eu vou comprar uma aliança? Eu sempre fui muito ansioso, então eu ficava pensando, como é que eu vou comprar uma aliança? Como é que eu vou dar presente, sabe? Eu não posso pedir pro meu pai. Então surgiu uma certa obrigatoriedade de ter dinheiro na minha mente, né? Por mais que eu ainda nem tinha namorado, mas eu já era mais ansioso, né? Então o que aconteceu? Eu fiz uma entrevista de estágio de história pra ganhar R$420. Fui na entrevista meio nervoso. Uma entrevista de estágio de história, porque é o curso que é o curso que eu faço. É o curso que você história, faz de licenciatura em história. Aí eu fiz esse curso. Eu fui na entrevista. Uhum. Na entrevista eu lembro até hoje, fui a pessoa mais de boa do mundo.
Tinha 2 passos na prova. Tinha a prova escrita, né? Que você fazia umas provinhas. Ela falou que eu fui o melhor delas, eu fiz muito rápido. No computador também. Só que eu vacilei na hora que foi prova... Ela me perguntando, porque eu era muito inseguro, eu não sabia o que falar, sabe? Eu era muito inseguro. Eu nunca tinha pesquisado nada sobre entrevista de emprego, nunca tinha... Nem sabia o que falar. Então ela... Eu lembro que no final da entrevista ela me fez 2 perguntas que eu sei que foi o que me reprovou. Ela me perguntou por que eu deveria trabalhar lá e por que eu não deveria. Já fizeram essa pergunta pra mim, isso é doideira. Aí eu nunca consegui responder. Fiquei com a cara murcha lá, sem graça. Acabou que eu não passei. Tenho certeza que se eu tivesse me preparado mais, tinha passado. Mas aí foi bom por mim, porque aquela frustração me gerou uma raiva no coração. Eu falei, caramba, esse sistema é uma merda. Eu sou muito inteligentão e tal, mesmo assim eu não consegui trabalhar lá no estágiozinho, que era só pra imprimir folha, que ganhava 400 conto. E eu senti muito esnobado, sabe? Então o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar forma de ganhar dinheiro por mim mesmo. Comecei a estudar. Eu percebi que existia um jeito de ganhar dinheiro, que eu acho o melhor jeito de ganhar dinheiro, que é vendendo coisa. Você vende e pronto. E no mundo de vender, existem três tipos. Tem um lojista, que é aquele que compra do fornecedor e vende. Tem um fornecedor que compra do cara da fonte. E tem a fonte, que é o fabricante. Para 2 caras, o lojista e o fornecedor, eles precisam comprar de alguém. Quem não precisa comprar é o cara que fabrica. Ele vai pagar ali com o que ele faz. Ele vai pagar a mão de obra. E o que ele faz? Então eu decidi ser o fabricante, porque o fabricante não tinha muito no que investir. Só que mesmo assim eu precisava ter uma mão de obra, pagar alguém. Porém, eu quis investir num ramo que não precisava quase nenhum investimento, que é infoproduto, que é você ensinar uma coisa que você sabe. Uma coisa que eu aprendi sendo músico, que eu sou músico também, é que você sempre vai ter um público. Não importa se você tocar balde na rua, sempre vai ter alguém lá rindo pra tu, falando, cara, que massa. Então eu falei, eu vou ensinar o que eu sei. Só que lendo, né, porque eu li muito, lendo eu entendi que você precisa agir com confiança, mesmo que você não tenha. Você precisa agir com confiança e como se você soubesse do que você está fazendo, mesmo não sabendo. Então foi isso que eu fiz. Eu gravei um curso ensinando baixo, onde você aprenderia um conteúdo de 1 ano em apenas 6 semanas, com a maior confiança do mundo. Sendo que eu nem acreditava que ia vender porque ficou uma merda. Todavia, depois eu descobri que não ficou uma merda, porque eu era muito criticador. Aí eu pensei que tinha ficado uma merda, só que não ficou. Só que pra mim gravar isso, aconteceu umas coisas antes, que foi o quê? Continuando. Eu saí do estágio frustrado, que eu não consegui. Depois eu tentei uma vaga de emprego lá no Pedregal, que é uma cidadezinha bem pobrezinha, de vendedor de curso. Boca a boca era muito estranho, porque ela chamava qualquer pessoa, você tinha que convencer a pessoa. No primeiro dia eu não dei certo, fui lá, falei com o gerente, que era um cara muito inteligente de vendas, conversei com ele tudinho, falei que minha mente não era pra aquilo, que eu tava acima daquilo e tal, pedi um conselho pra ele, falei que ia sair. Pra minha surpresa, ele foi mó de boa comigo, falou que minha cara não era mesmo aquilo, que desde o primeiro dia ele pensou que eu ia ser o melhor vendedor, só que depois ele viu que eu tava acima disso. E quando ele me falou isso, eu fiquei muito sem acreditar nisso, porque ele... E no final ele foi muito real, sabe? No final ele me disse que o que vai dar certo na minha vida é eu ser concursado e abrir uma empresa com esse concursado. Só que até hoje eu não sei, né? Tô esperando. Porém, nesse curso, que foi tipo Passei 3 dias, das 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde lá, eu aprendi quase tudo sobre venda, muita coisa que eu não sabia, sobre o corpo fala, sobre linguagem corporal, como convencer as pessoas, como ler as pessoas. Persuasão, eu aprendi muita coisa lá. Enfim, depois disso meu currículo estava melhor, porque eu já sabia vender, né? Uma coisa que você precisa saber na vida é vender. Não importa o que você faz, se você é professor, você tem que vender seu conteúdo. E o pessoal fala que não importa se é cocô na lata. Se você souber vender, persuadir, vende. Até mesmo uma criancinha que vai pedir pra mãe comprar um salgadinho, ela tem que vender a cara. Fala, mãe, por favor. É uma forma de vender, é uma forma de convencer. Então, é uma das coisas mais melhores de aprender a vender. Acabou que eu saí lá, não quis de novo essa vaga de emprego lá. Por mais que eu passei na entrevista,
Eu e mais umas 4 pessoas não quis sair. Depois eu peguei uma vaga lá numa loja de música, onde eu aprendi na prática, né, como vender, como ser persuasivo. Só que nisso eu já tava com o meu curso já vendendo pra caramba. É porque eu já vivi tanta coisa que eu não sei nem contar na ordem. Meio que tu começou a gravar o curso em casa com o celular. Foi. Antes de conseguir esse trampo na loja aqui na Sinfonia. Loja de música. Eu comecei a gravar no dia exato, foi quando eu saí frustrado desse primeiro estágio que eu não consegui, de R$420. Olha só. Eu peguei e falei, cara, não vão me dar dinheiro, então eu vou buscar minha pop, eu vou se integrar aqui e eu vou ver o que acontece se eu botar pra vender, se alguém compra. Eu tava pesquisando, eu descobri que pra você vender uma coisa, que é uma coisa que eu quase ensino pra todo mundo, você precisa de 3 coisas. Você precisa de tráfego, um produto e uma oferta. Eu já tinha um tráfego, porque eu tinha um canal no YouTube com 20 mil pessoas. E eu precisava então de um produto e de uma oferta. E eu falei, cara, eu vou postar aqui que eu tenho esse curso sem ter ele, pra ver só se tem gente. Pra minha surpresa, deu uma semana, tinha 50 gente querendo, 50 pessoas. Então eu acordei cedo no meu quarto, tranquei 8 horas da manhã, saí só 3 horas da tarde, gravei o curso todinho em um dia, com a voz já cansada, com a mente cansada pra caramba, que da aula cansa pra caramba. Passei a outra semana editando, e pra minha surpresa, as 50 reservas que eu tinha feito, quase nenhuma vendeu. O que vendeu foi outras pessoas que veio depois. Até hoje tem gente, depois de um ano passado, tem gente que dá reserva que até hoje não comprou. E depois eu fui entender por quê. Mas enfim, eu fiz isso com tráfego totalmente orgânico, nunca paguei nada. Consegui vender. Dentro de 3 semanas eu tinha feito R$2.000 e pra mim foi um estouro, fiquei feliz pra caramba. Eu tava sem dinheiro pra comprar aliança. Porque em uma semana tu conseguiu mais ou menos o salário que eu ganho hoje. Em um mês... Em 2 meses, que é 2 meses. Tipo assim, em uma semana tu conseguiu o salário de 2 meses de... Foi. Eu acho que grande parte dos brasileiros, na verdade, né? Então, tipo assim... E olha só uma coisa, que de tanto tu fala assim, eu não sei se tu falou por querer ou foi só porque faz parte da história, mas é que eu ouvindo outras pessoas, descobri também que o que faz o cara sair do marco zero para ganhar muito dinheiro e estourar, acho que são 3 coisas: frustração, falta de grana e um amor não correspondido. São 3 coisas. Você teve a frustração do estágio, falta de grana e não um amor não correspondido, mas acho que você tinha uma necessidade. A necessidade. Foi uma necessidade, que você precisava de grana. Que você estava querendo dar um passo maior, assim, na vida, né? Então, e aí te deu um boom que foi começou a fazer ali o teu curso, o teu infoproduto. Verdade, foi isso mesmo. A frustração, ela mexe muito com a gente, porque a gente começa a pensar de outra maneira. Isso é bom porque você pode usar não só como algo que é incondicional, por exemplo, você espera uma frustração para ganhar dinheiro. Não, você pode usar isso condicionalmente, tipo, racionalmente mesmo. Por exemplo, nesses dias eu tava com pouco dinheiro, tem uns 2 meses eu tava com pouquinho dinheiro. O que eu fiz? Eu tava com uns R$200. O que eu fiz? Eu dei esse dinheiro todinho pra minha mãe cuidar e eu falei, pronto, agora eu tô quebrado. Não tenho mais nada. Agora eu tenho que se virar. Dentro de uma semana eu fiz R$1.000. Uma semana. E foi muito... Quando eu fiz esses R$1.000, eu fiquei, caramba, é meio que fora da lógica. Você começa a pensar que a acomodação é muito perigosa. Quando você tá com dinheiro, você fica muito, muito acomodado e é ruim pra você mesmo. E isso não é só comigo, é com a metade da população brasileira todinha, que tem um emprego lá e acha que tá bom, sair do emprego não vai dar nada. Só que elas não sabem que se você sair, você pode arrumar uma coisa melhor. Que é a chave da jogada aí. E tem muita gente que às vezes até fica num emprego que é ruim, que não gosta, e caraca, mas fica assim porque acha que não vou conseguir nada. Não sei o que, não procura, não abre as ideias de fazer um curso, de melhorar um currículo, sei lá, de ter alguma ideia, de fazer alguma coisa. As pessoas infelizmente aqui no Brasil, nós somos ensinados a isso, cara.
E isso porque a gente é de Brasília. Então meio que a gente foi ensinado ou isso, ou trabalhar até morrer e depois ser sustentado ali pelo INSS, ou você é concursado. Brasília Aqui é em cidade de concurso. aqui em Brasília é isso. A gente não é ensinado a abrir uma empresa ou qualquer coisa assim, até porque no Brasil a burocracia para você abrir uma empresa é assim, desanimadora. Uhum. Mas aí a gente até fugiu um pouco da parada, né? Mas faz sentido. Faz sentido. Aí o que acontece? Depois, quando você vai fazendo mesmo... Primeiro você não sabe fazer uma coisa. Primeiro eu não sabia fazer curso. Depois que eu fui sabendo... E à medida que eu fui aprendendo a fazer... E fazendo também, tudo junto... Você começa a inventar novas formas de vender. Você começa a fazer suas próprias ofertas. Você vai testando muita coisa. Você vê que tá estagnando ali. Caraca, eu não tô passando de 1.000 por semana. Que isso? Aí você tem que inventar uma parada. Tem que mexer com a mente do cliente, né? Pra conseguir fazer mais do que aquilo. Isso porque eu vendia sem saber vender. Hoje eu tenho uma noção bem maior do que é vender. Por exemplo, não é todo cliente que vai comprar, sabe? Existem clientes que simplesmente não vão comprar e você não pode exigir que eles compram, sabe? É muito difícil falar isso porque tem muito vendedor que pensa que pode vender tudo, só que não. Tem vezes que você vai numa loja e você não tá com dinheiro simplesmente ali na hora, não tem como você comprar. E aí isso que acontece, muita gente quando chega em mim, antes eu era bem assim, antes eu fazia o cara comprar, falava, conversava, muitas vezes não comprava, isso me frustrava. Depois de muito tempo eu fui ler o Jordan, e ele falou que quando ele trabalhava, Jordan Mufalda, Lobo do Wall Street, quando ele trabalhava lá na loja dele, ele tinha uma lista que ele chamava lista de ouro, que tinha 200 números de gente rica que era empreendedora, né? Que dava dinheiro, né? Nessas coisas que ele vendia, comprava ações. E dessas 200, ele falava que cada uma daquelas tinha 4 ou 5 pessoas que comprava. Ou seja, um tanto de gente que não comprava. Mesmo assim, ele passa a ligar nas 200 pessoas. E ser vendedor é isso, é você ralar até você achar... É você ser garimpeiro, você garimpa até achar a sua pepita de ouro. Isso é o bom, sabe? Porque quando você mexe com venda, tem uma coisa muito boa também, que você não tem limite. Você pode vender o quanto você quiser. Por isso que ela te permite ficar rico, sabe? Isso é uma das coisas mais... Isso você fazendo o seu próprio produto. Dependendo do estoque, né? Vamos dizer. Como a gente mexe com um infoproduto, vai de quanto a tua internet aguentar enviar, né? Verdade. Entrou no tráfego pago. Por que só tráfego orgânico? R$1.000 tá bom pra tu por mês? Não é que R$1.000 tá bom por mês. É porque tu fez 2 perguntas aí. Tu perguntou se R$1.000 tava bom por mês e perguntou por que eu não entro no tráfego. Vou responder uma de cada vez porque são 2 respostas diferentes. Ó, por que eu não entro no tráfego? No tráfego pago. Eu já tenho um tráfego orgânico que eu acredito que já me rende uma coisa muito boa. E eu já tentei também de tráfego pago, o que acontece? Para você vender um infoproduto de uma aula, sabe? Você precisa ter crédito no seu nome, por exemplo. Você vai comprar uma aula do Jordan Belfort, mas vai comprar uma aula minha porque você não sabe quem sou eu. Então fica muito mais fácil você vender pro seu tráfego orgânico, porque eles já te conhecem, eles vão comprar de você. Se eu fosse jogar no tráfego pago, sei lá, 80% das pessoas que ia ver aquela propaganda não me conhecem e é provável elas não comprar. Então eu ia confiar muito na oferta e não no produto. Uma coisa para você vender um produto, você não pode ter só o produto bom. A sua empresa tem que ser boa também. Entende? É por isso que às vezes eu não invisto muito no tráfego pago. É aí que tá. Então é porque você não sabe muito sobre tráfego pago. É isso? Pode ser, eu também nunca pesquisei muito. Porque se você começa no tráfego pago diretamente querendo uma conversão, se você começa direto na conversão falando para o cliente comprar, com certeza vai ser mais difícil. Mas se você começa um tráfego pago querendo trazer engajamento para o seu canal do YouTube, as pessoas vão clicar, não vão para a página de compra, as pessoas vão clicar e vai abrir o YouTube. Mesmo que abra ali na parte de vídeos do YouTube.
pra eles verem todos os seus vídeos. Caramba, esse aqui é o Marcos Ramos do musicismo. Vai assistir, vai ver as aulas que você dá no YouTube também, que isso é conteúdo gratuito. Isso aí você tem que trazer primeiramente engajamento pro seu canal. Dali sim você parte para depois que o pessoal começar, você vê, caramba, deu 1000 likes, deu 1300 comentários, isso é top. Aí você parte para um tráfego de conversão, que já é para compra. E seu produto é barato. E se tiver conteúdo, igual você fala que tem, que vende para esse pessoal do tráfego orgânico, você explode. E cara, eu te digo sério mesmo, isso dá certo. Mas é porque eu tenho medo, né, de investir no tráfego pago e não me render de volta. Pois é, mas tudo é teste. Quando você mexe, quando você fala em vender pela internet... Porque querendo ou não também, o meu produto, teste, ele é barato. Muito barato. Ele é barato. Então, às vezes não compensa se eu investir no tráfego pago. Não compensa. Compensa se ele não me rende. R$5 por dia. Talvez não converta nada, tudo mas é isso, experimento, né? Até hoje eu não tive essa Você ganha em quantidade. Talvez. Eu ganho em quantidade. Então, é muito melhor. Você vende, sei lá. É uma ideia pra gente estudar depois. Pode ser. Outra pergunta. Ser. R$1.000, tá bom pra você? Que é sempre as mesmas pessoas comprando. É igual o mate, né? Todo mês ele me manda uma mensagem. Eu já tive... Eu posso responder, se fosse mais antes na minha vida, eu ia responder que R$1.000 nunca que estaria bom. Nunca. Hoje eu falo que tá bom. Hoje eu falo que tá de boa. Porque Você tira R$1.000 por semana? Não todo mês. Tem mês que eu tiro... porque como são as mesmas pessoas, né? Nem todo mundo vai comprar, é verdade. Mas o que acontece? Mas eu tenho outra arma aí. Que depois eu falo disso pra... Tá. Outro podcast. Não. O que acontece? Se fosse antes eu falaria que não. Porque antes eu era muito ambicioso. Antes eu gostava muito de dinheiro. Gastava demais pra caramba. Ostentava muito. Hoje em dia não. Hoje em dia eu sou bem mais conservador. Hoje em dia eu guardo muito dinheiro em vez de gastar. Eu guardo muito. Então eu comecei a pensar diferente. Da tipo... Sem falar que tu investe em renda fixa, né? Preocupações em outras coisas, né? Por exemplo, eu se preocupo mais em estudar agora, não estou se preocupando muito em... Antes era 24 horas vendendo, hoje em dia, cara, tem dia que eu passo aí com gente, 15 pessoas no WhatsApp, eu deixo elas no vácuo 3 dias. Hoje eu sou muito assim, sabe? Mas... é a urgência, né? Antes eu não fazia isso, é a urgência. Antes eu acordar, a primeira coisa era pegar o WhatsApp, passar o dia todo no WhatsApp. Hoje em dia não, então R$1.000, eu acho que, eu não gasto muito, eu fico na minha. Sou mais tipo assim. Porque eu fico pensando também, porque pode me gerar problemas no futuro. Aí já é outra questão. Pode me gerar problemas psíquicos se eu ficar muito bitulado com essas coisas. Com você porque mesmo. eu tenho outras questões. Eu tenho outras questões da minha vida que eu não posso deixar pra lá, sabe? Eu tenho outras questões. Então, eu tive que aprender, eu tive que dar uma tombada na vida, cair pra me aprender isso. Que dinheiro não é tudo na vida. Hoje eu penso em dinheiro mais pra ajudar os outros. Hoje eu tenho muito esse pensamento de querer ajudar, de dar dinheiro, de brincar. Pô, nesses dias eu liguei, pedi uma pizza pro moleque que trabalhava lá na Sinfonia, pra mulher dele. Hoje eu sou muito assim, muito de boa, sabe? Antes eu era morrendo, Hoje não, hoje eu sou um cara econômico que vive de boa. R$1.000, tipo, pra mim dá pra brincar. Por quê? Porque eu caí na real que eu quero ganhar mais daqui um pouco, se Deus quiser, ano que vem, se eu passar em algum concurso, sei lá, dar aula em escola particular, eu vou estar tirando R$5.000 por mês. Eu não vou. Então eu fico pensando, ou eu se dou muito hoje pra tirar R$1.000 por semana e acabo não dormindo direito, sendo que eu posso tirar R$2.000 por mês e viver de boa. E ano que vem eu começo a viver normal. Porque antes, sabe, se ano que vem eu vou ganhar R$1.000 em um mês, 5.000, por que hoje eu vou ralar que nem um doido pra ganhar 2.000? Entende? Eu penso muito no futuro, eu penso muito em dar atenção pra minha faculdade, que é uma das coisas que eu quero investir, dar em música.
eu penso muito em investir a longo prazo, sabe? Muito assim. Mas é claro que se eu fosse investir cabuloso, pensar, nossa, eu poderia estar muito mais rico que eu tô, cheio de dinheiro que eu tô hoje, mas eu também estaria pior, minha questão psíquica. Por quê? Né? Aí tu tinha falado de outra coisa lá, que eu falei que tinha outra resposta para aquilo também. O que acontece? Quando você trabalha com venda, você tem a sua faixa etária de preço. Normalmente é assim. Comumente é assim. Você não pode abaixar muito, porque senão você sai em déficit, né? Se você comprar do fornecedor muito caro e vender mais barato, você não vai sair com sai no prejuízo. Não faz sentido. Não faz sentido. Você não pode abaixar muito. Então você já tem uma linha ali de quanto você pode vender. Por exemplo, posso vender até R$10. Não posso abaixar de 10, senão não vou sair com lucro. Só que você também tem uma linha para cima. Por exemplo, você não pode vender o seu produto de R$20 por R$60. Porque todo mundo está vendendo a 30, você não vai vender a 60, senão você vai quebrar. Você vai ter muito produto na loja sem vender. Entende? Então é uma mão ali de linha dupla. Você não pode muito pro alto e você também não pode muito pro baixo. Isso comum. Eu tenho a graça de fazer o que eu quiser, porque eu não investi nada. Então eu posso botar meu produto a R$5 quando eu quiser tomar um açaí. Ou então eu posso botar R$100, como eu já vi várias vezes. Por quê? Porque cara, esse bicho aqui tá louco por esse produto. Tá urgente. Se tá urgente, eu vou botar 60, vou botar 80, vou botar 100. Eu já fiz muito isso. Sabe? Não é errado, porque o produto é meu. Eu sou o dono da... Eu sou o fabricante. Isso que é o legal de mexer com esse produto. Você que dá o preço. Mano. Eu que dou o preço. Uhum. E outros pensamentos também. Eu posso falar, cara, eu faço por 100 pra tu, sendo que o produto é 20. Eu faço por 100 e eu te dou um bônus. Bônus de quê? Quem tu que tá querendo aprender? O cara fala isso, eu falo, tem uma aqui, sem nem ter. Eu pego e faço e dou pra ele por 100. Sabe, eu tenho essa liberdade de fazer o produto na hora de entregar. Então é por isso que eu fico muito relaxado às vezes, sabe? De vez em quando eu não faço... Já teve um mês que eu fiz uma venda por mês, mas a venda também foi de 200 conto. E tem gente que paga mais por mês? Uma venda no mês? Na época eu tava na sinfonia, porque eu passava o dia todo trabalhando lá e não mexia no WhatsApp. E de lá eu já ia pra faculdade, então não era WhatsApp, não divulgava nada. Só esperava o povo chamar. E quando chamava eu respondia com resposta pronta, não falava nem oi. Então era muito cagado. Só que ainda bem que esse povo, atualmente, eu chamei todo o povo daquela época e eu consegui vender pra eles. Porque eu falei, cara, desculpa a atenção, o que você tá precisando pra me vender? E eles responderam com o maior de boa e eu consegui vender pra eles um produto muito mais barato. Então venda é muito isso, venda é muita conversa, sabe? E é bom que tu aprende a manipular. Não manipular, é bom que tu aprende a convencer. Eu acho que ainda falta a ambição que você tinha, que você perdeu. Vacilou. Mas vacilou porque é questão de... Quando eu via... Prioridade. É prioridade. Só que quando você vê uma coisa crescendo e tá dando certo, eu vou apostar naquilo, velho. Mas não vou deixar a faculdade, né? Não precisa deixar a faculdade. Você estuda à noite, pô. Não, mas eu estudo, pô, também. De vez em quando eu passo o dia todo de fazendo dever. Hoje mesmo é pra me mandar, pô. Até umas 6 horas tem que mandar um e-mail de uma redação sobre escola sem partido. Ou seja, eu tenho minhas obrigações. Hoje, cara, tá uma semana ali que o cara tá me esperando pra me mandar 2 fases pra ele. Uma em dó e outra em ré. R$30. E eu não tô fazendo porque eu tô com preguiça. Olha. Já tem uma semana já. Mas enfim, é porque eu tô com um vídeo ali pra enviar também, que eu tô esperando outro cara pagar. Que eu envio os 2 juntos. Ou seja, mexer com venda assim na minha área é bem libertador, sabe? Entendi. Pois é, galera, beleza? Esse foi o podcast que eu ainda vou dar um nome pra ele. Nesse primeiro episódio a gente aqui teve um bate-papo com o meu irmão Marcos. E até a próxima. Semana que vem a gente volta aí com provavelmente o nome do podcast. Valeu.